Queridos, a paz do Senhor. Tome seu assento, por gentileza. Fique à vontade. Eu quero externar a Deus um sentimento de gratidão, de uma vez mais poder estar falando da palavra de Deus dessa feita aqui, nessa igreja tão abençoada e tão abençoadora. A minha oração é que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Continue prosperando e que esse seja o melhor ano que você já viveu na sua vida. Aos pastores dessa igreja, Deus os abençoe de uma forma toda especial. É muito bom estar aqui servindo a Deus junto com vocês. Deus continue de uma forma toda especial abençoando a vida de vocês. Em o nome de Jesus. Que esse trabalho cresça. Que esse trabalho dê muitos frutos para o reino de Deus, em nome de Jesus. Meu amigo pastor Marcos Roberto, me faltaria aqui palavras para falar do pastor Marcos. Pastor Marcos é aquele paizão. A única coisa que faltou Deus fazer no pastor Marcos foi com que ele fosse o meu pai. Mas tirando disso aí, o pastor Marcos é um grande homem de Deus. Só tinha que ter nascido e Deus ter olhado e falado assim: você vai ser pai do Eduardo. Mas já que não foi, Deus me deu o privilégio de conhecê-lo, estar perto dele. E por onde o pastor Marcos passa, a mão de Deus passa junto com ele. E Deus é glorificado em sua vida e na sua casa. Deus te abençoe, obrigado. Deus continue com as mãos estendidas sobre a sua vida. Sentado como você está, você que tem a Bíblia, por gentileza, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, o capítulo de número 4, por bondade. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Amém? Diz assim o texto sagrado: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me ou declara-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchiam. Cheias vasilhas, disse ela a um de seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém, queridos? Repita assim comigo: Jesus, fala comigo. Repita mais uma vez: Jesus, mais uma vez, mais uma noite, fala comigo. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre.
Eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo, porque eu falo devagar. Tem alguns amigos meus que dizem que eu falo em câmera lenta. Outros dias você parece aqueles Fiat 147 a álcool. Quase não pega. Mas quando pega, chega até o fim da viagem. Queridos, a princípio, nós temos aqui uma mulher. Vou repetir. A princípio, nós temos aqui uma mulher. E quando você observa, estuda um pouco sobre a sociologia daqueles tempos, você percebe que na sociedade judaica, parece que a mulher, ela não era bem-vinda. Parece que a sociedade tinha alguma coisa contra as mulheres. Você imagina, a melhor coisa que Deus fez na face dessa terra foi a mulher. E a sociedade judaica parece que tinha algo contra as mulheres. A mulher, ela já vinha para um contexto onde ela não era bem recebida. Só para você ter uma ideia, uma das orações que o judeu fazia era: Deus, não me dê uma filha. Uma das maiores decepções que um pai de família judeu tinha era quando a parteira dizia: é menina, o sexo é feminino. Aquilo para ele era o fim. E nós temos aqui uma mulher. O porém é que ela não é só uma mulher. Não. Ela também é uma viúva. E de um cunho negativo, o fato dela ser uma viúva vai pesar ainda mais no seu currículo. Porque se uma mulher naquela sociedade machista, egoísta, já não era bem-vinda, você imagine uma viúva. A viúva, para a sociedade daquele tempo, era escória. Era alguém imprestável. Hoje não, uma viúva hoje é o contrário, ela é abraçada, ela é procurada, é diferente. Mas para aquele tempo não, para aquele tempo uma viúva, só para você ter uma ideia, muitas delas, para sobreviverem, elas tinham que trabalhar como carpideiras. Eduardo, o que é uma carpideira? Era alguém que era contratada para chorar, gritar e ruivar em velórios. Você encontra no Novo Testamento, por exemplo, as carpideiras. A viúva, dentro da sociedade, era algo menosprezível. Isso é tão claro que pelo menos 80% das vezes que você lê na Bíblia sobre uma viúva, acompanhado da viúva vem uma dificuldade. Acompanhado da viúva vem uma circunstância, vem um problema. A viúva de Naim perdeu o filho. Se você observar a viúva de Serepta, quando Elias encontra ela, ela está catando alguns cavacos e ela diz: vou fazer um bolo, eu e o meu filho vamos comer e depois vamos esperar a morte. Jesus, quando se encontra com aquela viúva no templo, diante do gasofilácio, ela só tem 2 moedas, necessidade. E nós temos aqui uma mulher viúva, mas ela não é só viúva,
ela também aparece no texto gritando. Ela aparece no texto clamando. Aquele clamor ali não era um clamor com a cara no travesseiro, não. É o clamor de alguém que vai até a casa de um profeta e escandaliza. Ela grita, ela clama em alta voz. Esse clamor aqui não é qualquer clamor. Esse clamor aqui é um clamor de dor. Esse clamor aqui é um clamor de desespero. Esse clamor aqui é um clamor de angústia. Esse clamor aqui é um clamor de medo. Angústia, a qualquer momento eu posso perder a minha casa. Medo de, a qualquer instante, eu posso perder os meus filhos. Angústia de levantar no outro dia e a sua família ter desmoronado. E parece que é no meio desse caos emocional, é no meio dessa diversidade, que a consciência começa a pregar para ela. E parece que a consciência chega no ouvido dela e diz assim: ei, vai olhar para o que pensam de você ou vai clamar? Parece que a consciência chega no ouvido dela e diz assim: e aí? Vai deixar a casa cair ou vai clamar? Parece que essa pregadora que não falha chega no ouvido dela e diz: e aí? Vai deixar a família desmoronar ou vai clamar? Para essa noite, eu sou resposta de Deus para a sua vida. Para essa noite, eu sou a resposta dos céus para a sua casa. E por que, Eduardo? Porque você clamou. Que tem a ver uma coisa com outra, pregador, é que a sua casa ia desmoronar, é que a sua casa ia cair, mas Deus ouviu o seu clamor hoje e disse: ia cair, mas mediante ao teu clamor eu estou colocando a tua casa de pé outra vez. É que o matrimônio talvez estava correndo um risco. É que talvez alguém olhou e disse: agora acaba. Agora ele não vai suportar mais. Agora ela não vai suportar mais. Só tem um porém: Deus ouviu o teu clamor. E aí, pregador, se depender de alguém, essa família acaba. Se depender do inferno, essa família termina. Mas no que depender de Deus, essa família continua. É que o inferno já olhou e disse assim: ela já lutou demais pelos filhos, ela já chorou demais pelos filhos, e agora pesou, ela vai perder.
é que o mundo olhou e disse assim: agora eu abraço os filhos, agora eu arranco da igreja. Só que Deus me traz aqui essa noite como resposta dos céus para alguém, para dizer: se depender do inferno, o teu filho desce a sepultura. Se depender do mundo, o teu filho desvia. Mas o que depender de Deus, Ele busca o teu filho para a presença dEle de novo. De novo. Quem pode adorar? Quem pode exaltar? Ele ouviu. É que ele ouviu. Ele ouviu o clamor de uma mulher. E pelo menos 2 notas eu quero dar para esse clamor. Observe. O texto diz que essa mulher clama a Eliseu. E quando o texto diz que ela clama a Eliseu, o texto me chama a atenção. E a pergunta para o texto, ela é inevitável. Porque foi que essa mulher não entrou no quarto, fechou a porta e clamou a Deus? Porque foi que essa mulher não subiu para o monte, dobrou os joelhos e gritou para Deus? Já que naquele contexto Deus era conhecido como Deus dos montes. Por que é que essa mulher clama a Eliseu? Logo você entende que Eliseu não é qualquer um. Não se trata de qualquer pessoa. Não se trata de qualquer figura. Não. Eliseu, para aquele tempo, ele é um Navi de Deus. Ele é um profeta. É Eliseu quem traz dentro de si os oráculos dos céus. Observe. O sacerdote está na contramão do profeta. Enquanto o sacerdote tira de baixo para cima, enquanto o sacerdote tira dos homens para Deus, enquanto o sacerdote tira da terra para os céus, o profeta tira de Deus para os homens, de cima para baixo e dos céus para a terra. É por isso que aquela mulher clama a Eliseu. Por que, Eduardo? Porque quando aquela mulher vê Eliseu, ela não está vendo só um pregador. Quando aquela mulher vê Eliseu, ela não está vendo só um itinerante. Quando aquela mulher olha para Eliseu, ela não está vendo só um profeta. Quando aquela mulher olha para Eliseu, ela está vendo um santuário habitado pela presença de Deus. Quando aquela mulher olha para Eliseu, ela não está vendo só uma figura, ela está vendo os céus na terra. É por isso que ela clama a Eliseu. Por que, Eduardo? Porque ela sabe que independentemente do problema, ela sabe que independentemente da circunstância, ela sabe que independentemente da dor, quando os céus descem na terra, os céus descem para resolver. Eduardo, mas é enfermidade. Os céus quando desce, ele traz a cura. Eduardo, mas é maldição. Os céus quando desce, ele desce com o martelo, quebrando a cadeia. Ei, o céu desce para resolver.
Eduardo, mas que a porta fechou. Não se preocupe, os céus quando desce, ele desce para abrir a porta. E só tem um detalhe: a porta que o homem abre, o inferno fecha. A porta que o homem fecha, o inferno abre. Mas está escrito na Bíblia: a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que ele abre, Eduardo, ninguém fecha. Ninguém fecha. Ninguém fecha. Ninguém fecha. Sabe aquela empresa? Na Covid você viu seu amigo indo embora. Até o gerente foi mandado embora. Até o sócio desfez a sociedade. E você permaneceu lá. Aí alguém pergunta: como é que você conseguiu ficar nessa empresa? Olha para ele e diz: é porque para o meu amigo foi o padrinho que abriu a porta. Para o gerente foi o dono que abriu a porta. E para você, quem abriu essa porta foi Deus. Foi Deus. Observe, eu preciso pregar para você aqui essa noite. A segunda nota que me chama a atenção no clamor dessa mulher está no tempo em que ela clama. Antes do problema chegar nessa mulher, você não vai ver em nenhum texto ela clamar. Essa mulher é um protótipo dos nossos dias. Ela esperou o marido morrer, a dívida chegar e os credores ameaçar, para depois ela clamar. Eu preciso te apresentar um Deus essa noite, que se você clamar, a doença pode até bater na porta da tua casa, mas ela não vai entrar. Eu quero te apresentar um Deus essa noite, que a depressão pode até bater na porta da tua casa, mas ela não vai entrar. Eduardo, e se entrar, ela vai ser queimada pela presença de Deus. Clame, clame, clame. Amacharabacandarabai, remandarabacandara, romandarabarabacharabarabara, rirabacandarabacandarai, ribanchererabarabarabacharabacandarai. Mulher, o que é que eu posso fazer por você? O que é que você tem em casa? A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. O que é que eu posso fazer por você, mulher? Perceba. Antes dela falar do problema dela, daquilo que tirava o seu sono e a sua paz, ela vai dar duas notas sobre o seu marido. Ela vai dizer: ei, profeta, lembra de mim não? Não. Eu vou fazer o senhor lembrar. O meu marido era o teu servo, E aí? Ele temia a Deus, 2. Eduardo, quem é o esposo dessa mulher? Segundo Joséfon, ele é Obadias.
mordomo de Acabe, que no tempo em que Jezabel matava os profetas, ele escondia de 50 em 50 e os alimentava com pão e com água. Então quem é esse homem? Esse homem era alguém que cuidava daquilo que era de Deus. Esse homem é alguém que cuidava da casa de Deus. Quando a mulher fecha a boca, trocando por miúdos, Eliseu está dizendo: teu problema hoje, ele vai ser resolvido. E vai ser resolvido por quê, profeta? Porque quando você cuida da casa de Deus, Deus cuida da sua casa. Quando você cuida dos homens de Deus, Deus cuida da sua família. Eu vim aqui perguntar: quem está cuidando da obra dele aí? Quem está cuidando dos homens de Deus aqui? Então se prepare, porque o que você plantou em 2023 na casa de Deus, você vai colher esse ano, sem medida, sem medida. Observe. O homem está cuidando da casa de Deus. E ele tem uma casa, ele tem uma família. E tem que existir um equilíbrio. Observe que ele gasta tanto que ele começa a pregar emprestado com os credores da época, os agiotas. A dívida cresce, cresce, cresce. Ele morre, a casa pesa, pesa. Equilíbrio. Por que equilíbrio, Eduardo? Porque tem muita gente hoje que está se empolgando. E de vez em quando o pastor Marcos, ele recebeu muitos da igreja que ele pastoreava. Alguém diz: eu fui na América, eu rodei esse Brasil, eu ganhei o mundo inteiro, mas perdeu a família. Se você olhasse para Noé hoje, observe o que eu vou dizer para você hoje. Se você olhasse para Noé hoje, você diria: Noé, 120 anos pregando, você não ganhou uma alma. 120 anos pregando, Noé, você não ganhou ninguém. Ele diria: é verdade, 120 anos eu não ganhei ninguém, mas a minha família está na arca. 120 anos pregando, eu não ganhei ninguém, mas a minha família está salva. 120 anos pregando, eu não ganhei ninguém, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus ama a sua família. Esse projetando aqui é para sua família. Esse projetando aqui é para sua casa. Fique tranquilo, porque enquanto você projeta aqui, Deus está projetando um tempo novo, saúde, paz. E aí, mulher? Eu estou lembrado do teu marido. Era homem de Deus. O que é que você tem em casa? Como é que eu posso fazer? Como é que eu devo te ajudar? Uma botija de azeite. Não dá para espiritualizar isso aqui. Pastores, o que ela estava dizendo era o seguinte: o que eu tenho aqui não paga um terço do que eu devo. O que eu tenho aqui não salda a minha dívida. O que eu tenho aqui não dá para nada. Sabe o que é interessante? A atitude dela em clamar o profeta, ela está dizendo: só que hoje
eu estou tirando da minha mão e colocando na mão de Deus. Porque o que na tua mão não é nada, na mão de Deus se transforma em milagre. Na tua mão não é nada, e na mão de Deus, pregador, multiplica, cresce e dá fruto. E dá fruto. Ei, coloca na mão de Deus que dá certo. Coloca na mão de Deus que prospera. Coloca na mão de Deus que cresce, que cresce. Você já ouviu dizer que o muito sem Deus é nada, mas o pouco com Deus é tudo? Grandes empresários na pandemia quebrou, porque tinha muito, mas não estava na mão de Deus. Micros empresários da pandemia cresceu, explodiu. Por quê? Porque era pouco, mas estava na mão de Deus. E Deus disse: se está na minha mão, eu guardo. Eu guardo. Eu preciso apresentar Deus para você essa noite. Sabido que tem aqui 2 homens de Deus que faz isso todo dia. Mulher, eu vou te dar aqui algumas diretrizes. O tempo não vai deixar, mas eu vou te dar algumas diretrizes. Primeiro, qual é? Vai nos vizinhos e não pegue pouca vasilha. Vá nos vizinhos e pegue muitas vasilhas vazias emprestadas. Entenda uma coisa: para ela ir nos vizinhos, Pastor Marcos, ela tinha que ter com os vizinhos comunhão. Eduardo, e se não tivesse comunhão? Não tinha vasilha. Se não tivesse vasilha, não tinha milagre. Porque pode ter tudo, se não tiver comunhão, não dá certo. Pode ter tudo, se não tiver comunhão, Deus não desce. Se Deus não descer, pode vir o melhor pregador do Brasil, pode vir a melhor cantora do Brasil, não vai acontecer nada. Mas eu já estou olhando para a Igreja Batista do Avivamento e já estou vendo milagre para 2024. Já estou vendo provisão para 2024. E por que, Eduardo? Porque pode não ter tudo, mas aqui tem comunhão. Aqui tem comunhão. Profeta, e aí? Eu vou encerrar aqui. Pegou as vasilhas, filha? Peguei. E agora? Entra para a tua casa, tu e os teus filhos. O amigo não vai não, vai não. Porque eu tenho com você e com sua família. Não, se não ajudou até hoje, também não vai entrar não. É você e a sua casa. Mas Senhor, eu vou entrar para dentro com os meus filhos. E eles estão vendo o tamanho da minha dor, da minha angústia. Eles estão vendo o que eu estou passando. Filha, aqui nesse contexto, não é como você entra, é como você sai. Sabe por quê? Porque quando você entrou na presença de Deus. Eduardo, eu entrei quebrado, Ele vai restaurar você essa noite. Eduardo, eu entrei para baixo, Ele está pegando na tua mão e está te colocando para cima. Eduardo, eu entrei morto, Ele vai te ressuscitar. Hoje.
Cadê aquela banda bonita? Cadê aquela banda? Cadê aquela banda? Se coloca de pé em nome de Jesus. É só para entrar não. Não é só para entrar não. E aí? Fecha a porta. Pastor Marcos, eu vi uma geração que eu não queria ter visto. Apesar de eu ser tão pequeno, o pastor Marcos confiou em mim algumas vezes. Mas eu vi uma geração olhando para a porta e perdendo foco em Deus. E Deus está dizendo: o segredo não está na porta, está em mim. Deus está dizendo: se a porta estiver aberta, amém. Mas se a porta fechar, vai ter milagre de porta fechada. Aonde você está? Pega na mão de alguém que está do seu lado. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu vou encerrar em 2 minutos. Eu estou sentindo a graça poderosa aqui. Eu estou sentindo a autoridade dos céus para dizer: é tempo de milagre. Oh Deus, Ele está aqui. E eu já pude ver que essa igreja é pentecostal. Eu já pude ver que essa igreja gosta do azeite. Então se solta mesmo, extravasa, dá o teu melhor aí, agora. Barabacandarabacandarabaxéria. Você que é batizado com o Espírito Santo, pega na mão desse crente que está do teu lado aí, balança ele com força e diz: hoje você vai ter que queimar, vai ter que queimar. Recebe dele aí, recebe dele aí, recebe dele aí, recebe, recebe. De Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ei, para me encerrar agora e devolver o microfone em 1 minuto. O azeite desceu dentro da casa daquela mulher. E só para encerrar e para deixar o inferno contrariado, ei, a cadeia da dor, a cadeia da depressão, a cadeia da enfermidade espiritual, o azeite foi descendo e as cadeias foram se quebrando. Ei, pega aí, pega aí, pega aí, pega.